Paz e graça, paz seja a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês aqui na chácara, trabalhando. E então, um assunto interessante. Eu já fiz vídeo sobre a pauta, sobre esse assunto, mas hoje eu vou fazer de novo, tá bom? Sobre como julgar ou por que julgar, das situações, até mesmo irmãos, temos que julgar certas situações dentro da igreja. Uma diz bem assim, ó: se tiver algum irmão devasso, beberrão, mentiroso, enganador, com tal, ainda nem com mais. Tira esse níquel no meio de vós. Então você tem que fazer um julgamento, não tem? Fazer um julgamento. Um breve julgamento tem que fazer. Uma prévia, né? Porque às vezes esse irmão tá ali, veio, se converteu, gostou, namorou com Cristo, mas não quer mudança de vida. Aí a Bíblia diz: tirai esse níquel do meio de vós. Então, meus irmãos, é nessa narrativa que eu quero passar para vocês hoje, ok? Eu, conversando com o irmão Peter falou assim: irmão, mas não fique chateado nem nada, irmão João, mas o que você acha? Acho que não é certo a gente ficar julgando os outros, né? A gente não pode fazer isso, né? Ficar julgando, né? A Bíblia diz, né? Não julgueis para não ser julgados. É claro que você tem que entender o texto que foi falado, escrito isso. Tem que entender, ler o texto. Ler o texto e entender o texto e o contexto. Para quem foi esse texto? Quem estava ouvindo esse texto? Para quem Jesus ensinou? Então você tem que fazer a hermenêutica, né? A interpretação do texto para quem era isso aí, né? Que Jesus falou. Não julgueis para não ser julgado. Jesus falou isso, na verdade, foi para os fariseus, porque eles pregavam, ensinavam, ditavam as leis e as regras, os decretos de Deus, do Senhor, porém eles ditavam para os outros, mas eles não viviam. Por isso que Jesus disse, então, quando você olhar a trave no olho do teu irmão, não queira tirar, tira o teu primeiro. Antes tira a trave do teu olho e depois tira do teu irmão. É nesse sentido que nós não devemos julgar os outros, julgar o próximo. Nós podemos até fazer o breve julgamento, sim. Depois que nós estivermos limpos, lavados no sangue de Cristo, então nós levaremos o quê? Não o nosso julgamento, mas o julgamento das Escrituras, do que diz a Escritura. Um dos julgamentos diz assim: quem crer for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. É um julgamento, está julgado. Esses sinais vão seguir os que crerem no meu nome. É um julgamento que Deus já fez e deu essa sentença. Esses sinais vão seguir os que crerem. Deus deu uma prévia no julgamento e disse: se vocês crerem, vocês vão fazer muitos milagres e maravilhas, expulsar os demônios e tudo, mas isso não quer dizer que é salvação, mas é um julgamento que Deus fez e deu essa autoridade para nós. Então, meus irmãos, na verdade é assim, com todo esse contexto e texto que eu estou trazendo para vocês aqui nesse vídeo aqui, vocês têm que entender que nós somos a luz do mundo, e quando nós pregamos a palavra, nós não estamos julgando. Eu até disse para o nosso irmão, o irmão Peter, falei: Peter, irmão, o próprio Jesus foi indagado, foi perguntado, afrontaram ele, disseram assim: quem és tu para vir nos julgar? Está nos julgando agora? Porque Jesus expunha todos os pecados deles. Jesus colocava os pecados deles à vista. E eles então ficavam bravos, irados. Quem és tu? Jesus disse assim: olha, vocês estão falando que eu vim julgar vocês? Eu não vim julgar. Tem quem julgue a palavra de Deus, os decretos e a lei. Eu só falo o que Deus mandou, o que o Pai mandou trazer para vocês. É o que eu falo, é o que eu trago para vocês. Então Jesus, nesse momento, ensinando, ele traz a verdade. Ele traz a verdade. A verdade de quem? Dele? Não. Ele fala: eu trago a verdade do Pai. Do Pai. Não é minha verdade. Eu vim para mostrar para vocês a palavra. Está escrito que todos destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há nenhum justo. Jesus disse: eu não vim condenar vocês, eu vim salvar.
Condenados vocês já estão. A palavra diz que vocês já estão condenados. Então eu vim salvar vocês. Então nesse contexto nós temos que entender, meus irmãos, e pregar a verdade, ensinar a verdade, como pastor. Nós não estamos aqui para massagear ego de irmãos, de pessoas, de obreiros, de amigos, de familiar. Não estamos não. Observe, eu até falei para o nosso irmão Peter, o irmão da congregação cristã, eu falei, irmão, Deus me tocou hoje, estava aqui limpando as amoras para fazer, né? O Senhor tocou no meu coração, eu parei de fazer limpeza e fui lá fazer a mensagem e mandei a mensagem para ele. 10, 15 minutos, não sei, mais de 10 em diante, eu acho. E Deus começou a falar no meu coração, para mim falar para ele aprender, porque no coração dele estava escrito assim, no coração dele estava escrito, não julguei, irmão, para não ser julgado. Mas e o texto e o contexto? Então foi levar o ensino para ele. E dentro desse ensino, irmão, eu levei a palavra de Deus, mostrando que o diabo usa a mesma palavra de Deus. O diabo usa a escritura para enganar as pessoas, para enganar os cristãos. Ele está dentro da igreja. Ele está em todo lugar. No sentido, com seus demônios, com sua eloquência. Como digo sempre, ele é um exímio pregador. Satanás é um exímio pregador, meu irmão. Meus irmãos. E ele engana. Ele traz o engano. Enganou Adão, enganou Eva e continua enganando. Satanás pregou para Jesus. Você sabia que vocês sabiam que Satanás pregou para Jesus? Lucas capítulo 2, lá na tentação. Na tentação ele pregou. Na tentação de Jesus, ele transportou Jesus nos altos montes, no alto pináculo. Ele tentou Jesus. Ele levou Jesus lá no alto pináculo e pregou para Jesus. Citou a escritura ao seu próprio Criador. Ao teu respeito está escrito que não tropeçará sequer numa pedra. Não foi isso que ele ensinou? Não foi isso que ele pregou para Jesus? Quis ensinar Jesus? Quis pregar para Jesus? Ele falou assim, a teu respeito está escrito, lança-te daqui abaixo, porque a teu respeito está escrito que não tropeçará sequer numa pedra, e os anjos foi dada a ordem para te guardarem. Então, tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Não julguei para não ser julgado. Julguei sim. Em 1 Coríntios, capítulo 6 fala sobre isso. Fala que, não sabeis vós que nós iremos julgar o mundo? E não poderemos então julgar as coisas mínimas, as coisas triviais desta vida? Podemos sim, e vamos julgar segundo, não a aparência, mas mediante a palavra de Deus, daquilo que nós aprendemos, que se nós pecarmos, se nós errarmos, vamos ser açoitados. Se nós errarmos, é o plantar e o colher. Planta-se vento, colhe tempestade. Tudo que o homem semear, isto colherá. Tudo que o homem plantar, isto colherá. Isto é uma lei. E eu devo profetizar, eu devo ensinar isso. Planta vento, colhe de tempestade. E dentro dessa hermenêutica que eu estou passando para vocês aqui, dessa tradução, dessa palavra, eu quero que vocês entendam que devemos sim fazer o prévio julgamento entre os irmãos, porque há muitos devassos no meio. A Bíblia diz: se tem alguém que te diz ser cristão, for idólatra, for beberrão, mentiroso, enganador, tirai xerique no meio de vós. E daí? Aonde nós colocaremos os mandamentos, os ensinos do Senhor Deus? O Senhor bem sabe que tem o joio e o trigo e o joio. Mas tem joio que está podre. Jesus disse realmente, alguns falam, mas temos que deixar o joio no meio do trigo, temos que deixar os bodes no meio das ovelhas, porque está escrito que tem, e Jesus vai separar sim, mas o que está podre não pode ficar, o podre tem que tirar. O joio, estando ali, mas se não tiver podre, você deixa, Jesus vai tirar. Mas o podre, que está fedendo, cheirando mal as narinas, o Senhor tem que tirar. Se é algum devasso, idólatra, beberrão, enganador, que se diz ser cristão,
E não é? Tirai esse iníquo do meio de vós. É isso que diz a Escritura. Então, aprendendo com a Escritura, meus irmãos, nós vamos longe e alcançaremos a nossa salvação em Cristo Jesus. Podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. Eu quero que Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Vocês fiquem com as imagens. Eu vou deixar aí o tutorialzinho no final, eu fazendo novamente mais uns doces de geleia, acendendo meu fogão a lenha aqui, ok? Então, meus irmãos, eu quero que vocês divulguem essa mensagem, aprendam com essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, em nome de Jesus Cristo, para a glória dele. Eu não sou melhor que você, eu sou menor que você, porque eu estou aqui para servir. Alguns se tornam pastores, obreiros, se acham maiores, e eu aprendi que eu se torno menor. Quanto mais for me dado, mais me será cobrado. Eu estou sob maior juízo do que você, porque eu estou aqui para ensinar aquilo que é das Escrituras. Eu não posso falar do achismo, eu acho, eu penso que é assim. Interpretar ao meu bel prazer a Escritura, não, ela tem a sua própria interpretação. A palavra de Deus tem a sua própria resposta, e a resposta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus vindo de intermédio do Senhor Jesus, pela boca de Jesus, dos profetas, dos apóstolos e dos irmãos que estão pregando a verdade, sendo o vaso do Senhor, sendo sacerdote e rei comprado com o sangue de Cristo. Se alguém lhe prega a verdade, ele traz a verdade e aceite. Confira nas Escrituras, analise a Escritura, leia a Escritura, busque na Escritura. Não tem sabedoria? Peça a Deus, e Deus vai te dar. Ele agrada em dar. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Em todos os sentidos, tanto na palavra, como no espiritual, como até mesmo nas curas e nas bênçãos do dia a dia. Mas isso será segundo a vontade de Deus, e você será abençoado para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? A paz e graça, a paz do Senhor a todos, a paz de Deus, enfim, a paz a todos, em nome de Cristo. Fique com os vídeos aí do tutorial, eu fazendo aí uns geleia de amora, doce de amora. Tá bom, meus irmãos? Fique com as imagens para a glória de Deus, amém? E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.